Capítulo 37. Uma noite perto de H10. O vento repousou durante a noite dos violentos esforços do dia e o Vitória permaneceu quietamente sobre a copa de alto sicômoro. O doutor e Kennedy ficaram de vigia alternadamente e Joe aproveitou para dormir de um sono só 24 horas. É o remédio de que ele precisa, observou Ferguson. A natureza se encarregará de curá-lo. No outro dia, o vento voltou com força, mas caprichoso. Virava repentinamente do norte para o sul, mas por fim o Vitória foi levado para o oeste. O doutor, com o mapa na mão, identificou o reino do Damergu, terreno onduloso de grande fertilidade, com as choças das aldeias feitas de grandes caniços entremeados de ramos de asclepiades. As moendas de grãos erguiam-se nos campos cultivados, sobre pequenos andaimes destinados a preservá-las da invasão dos ratos e formigas brancas. Em breve alcançaram a aldeia de Zindir, reconhecível pela sua vasta praça de execuções. No centro, levanta-se a árvore da morte, junto à qual vigia o carrasco. Quem pisar a sua sombra é imediatamente enforcado. Consultando a bússola, Kennedy não pôde deixar de dizer: cá estamos outra vez a caminho do norte. Não tem importância. Se formos dar a Tombuctu não teremos de que nos queixar. Nunca se fará mais bela viagem em melhores circunstâncias. Nem com melhor saúde, respondeu Joe, passando a boa face risonha através dos panos do toldo. Ora, aí temos o nosso valente amigo! Bradou o caçador. O nosso salvador! Então, como vai isso? Muito naturalmente, Sr. Kennedy, muito naturalmente. Nunca me senti tão bem. Não há nada para fortalecer um homem como uma viagenzinha de recreio iniciada por um mergulho no Tchad. Hein, meu amo? Excelente alma! Respondeu Ferguson, apertando-lhe a mão. Quantas angústias e preocupações nos causou. E os senhores, então? Imaginam que eu estava tranquilo quanto à sorte do Vitória? Podem gabar-se de haver me pregado um bom susto. Nunca nos entenderemos, Joe, se continua a tomar as coisas por esse lado. Vejo que a queda não o modificou, Kennedy. A sua dedicação foi sublime, meu rapaz. Salvou-nos, porque o Vitória ia cair no lago e assim ninguém se salvaria. Mas se tal dedicação, como o senhor prefere chamar ao meu tombo, salvou-os, não é verdade que me salvou também a mim, visto que aqui estamos todos três de perfeita saúde. Creio que em vista disto nada há a censurar. Nunca nos entenderemos com este rapaz, volveu o caçador. O melhor meio de nos entendermos, replicou Joe, é não falarmos mais do caso. O que passou, passou, bom ou mal já não se pode remediar. Teimoso! Tornou o doutor rindo. Pelo menos vai contar-nos as suas peripécias. Se fazem questão. Mas antes vou preparar este gordo pato para o comermos, pois pelo visto o Sr. Dick não perdeu tempo. Parece que sim, Joe. Vamos então ver como é que uma caça de África se comporta em estômagos europeus. Acrescentou. O pato foi logo submetido à chama do maçarico e depois lentamente saboreado. Joe devorou-lhe uma boa parte, como pessoa que não come há vários dias. Depois da chá e dos grogues, pôs os companheiros ao corrente das suas aventuras. Falava com certa emoção, encarando os acontecimentos com a sua habitual filosofia. O doutor não pôde impedir-se de apertar-lhe várias vezes a mão, sempre que sentiu o digno servidor mais preocupado com a salvação do amo do que com a sua própria. A propósito da submersão da ilha dos bidiomas, explicou-lhe a frequência do fenômeno no lago Tchad. Enfim, Joe, continuando seu relato, chegou ao momento em que, atolado no pântano, soltara derradeiro grito de desespero. Considerei-me perdido, meu amo, disse ele, e meus pensamentos eram para o senhor. Rompi a debater-me. Como? Não sei dizer. O certo é que estava resolvido a não me deixar engolir sem discussão, quando a 2 passos de mim avista uma ponta de corda recentemente cortada. Consegui fazer um derradeiro esforço e de qualquer modo agarrei o cabo. Puxei, ele resistiu. Issei-me e finalmente pus pé em terra firme. No extremo da corda, encontrei uma âncora. Ah! Meu amo! Ela bem merece o nome de âncora da salvação, se o senhor não vê inconveniente nisto. Reconheci-a, era uma âncora do Vitória.
O senhor tinha baixado naquele ponto. Segui a direção da corda, que por sua vez me apontou a direção do balão e depois de novos esforços consegui sair do pântano. Com a coragem recuperei as forças e caminhei grande parte da noite, afastando-me do lago. Cheguei, enfim, à orla de floresta imensa. Ali, dentro de um cercado, alguns cavalos pastavam pacificamente. Há ocasiões na vida em que todo mundo sabe montar a cavalo, não é? Não perdi um minuto a refletir, saltei para o lombo de um deles e eis-nos correndo a desfilada em direção ao norte. Não lhes falarei das cidades que não vi, nem das aldeias que evitei. Não, atravessei campos lavrados, pulei sebes, saltei paliçadas, fustigando o animal, excitando, alcancei o limite das terras cultivadas. Bem, o deserto. Nada mal. Pelo menos verei melhor à minha frente, e de mais longe. Esperava sempre avistar o Vitória, correndo ao mesmo rumo. Nada. Ao cabo de 3 horas fui cair como idiota num acampamento de árabes. Ah! Que caçada! Olhe, Sr. Kennedy, um caçador não pode saber o que é uma caçada, se por sua vez não foi objeto de caça. Em todo caso, se me permite, aconselho-o a não experimentar. Meu cavalo caía de canseira, estavam me seguindo de perto. Tombo e salto para a garupa de um árabe. Eu não lhe queria mal nenhum e até espero que ele não me guarde rancor por havê-lo esganado. Mas eu tinha-os visto. O resto já os senhores sabem. O Vitória chegou perto de mim e fui arrebatado do chão, como cavaleiro que atravessa uma argola com a lança. Razão tinha eu de contar com os senhores. Como vê, Dr. Ferguson, é tudo muito simples. Não há nada mais natural no mundo, e estou pronto a recomeçar se isto lhe puder ser de alguma utilidade. De resto, como já lhe disse, meu amo, não vale a pena tornar a falar disto. Meu bravo Joe! Respondeu o doutor comovido. Tínhamos razão em confiar na sua inteligência e destreza. Ora, senhor! Basta seguir os acontecimentos para fugirmos às dificuldades. O mais certo, como vê, ainda é aceitar as coisas como elas se apresentam. Durante o relato de Joe, o balão atravessara com rapidez grande extensão do país. Kennedy não tardou a avistar no horizonte um amontoado de casas que tinha aparência de aldeia. O doutor consultou o mapa e identificou a povoação de Tagelel no Damergu. Retomamos aqui, disse ele, a rota de Bart. Foi aqui que ele se separou dos 2 companheiros, Richardson e Overweg. O primeiro devia tomar a direção de Zinder, o segundo a de Maradi. Como devem lembrar-se, dos 3 viajantes, Bart foi o único que tornou a ver a Europa. Quer então dizer, interveio o caçador, acompanhando no mapa a direção do Vitória, que estamos subindo para o norte? Diretamente para o norte, meu caro Dick. E isso não o inquieta um pouco? Por quê? E que este caminho nos leva a Trípoli, por sobre o grande deserto. Ah! Não iremos tão longe, amigos. Pelo menos assim o espero. Mas onde tenciona parar? Vamos ver, Dick, não tem curiosidade de conhecer Tombuctu? Tombuctu? Naturalmente, interveio Joe. Não é possível fazer uma viagem à África sem visitar Tombuctu. Será o 5º ou 6º europeu que já viu aquela cidade misteriosa. Pois toca para Tombuctu neste caso. Quando chegarmos a 17 ou 18 graus de latitude, buscaremos vento favorável que nos leve para o oeste. Bem, tornou o caçador, temos ainda muito que andar para o norte? Pelo menos 300 quilômetros. Então vou dormir um pouco. Durma, Sr. Kennedy, aconselhou Joe. E o senhor, meu amo, faça o mesmo. Devem estar precisando de repouso, porque eu os obriguei a ficar de vigia de modo realmente excessivo. O caçador estendeu-se sob o toldo, mas Ferguson, que a fadiga nunca vencia, permaneceu no seu posto de observação. Ao fim de 3 horas, o Vitória ia atravessando com extrema velocidade terreno pedregoso, com filas de altas montanhas nuas de base granítica, onde certos picos isolados chegavam a atingir mais de 300 metros de altura. Girafas, antílopes e avestruzes pulavam com maravilhosa agilidade entre florestas de acácias, mimosas, suas e tamareiras. Após a aridez do deserto, a vegetação retomava o seu império. Era o país dos Kailuas,
que escondem a face com uma tira de algodão, como os seus vizinhos tuaregues. Às 10 horas da noite, após esplêndida travessia de 500 quilômetros, o Vitória parou sobre importante povoado, uma parte do qual, arruinada, se podia entrever ao luar. Algumas flechas de mesquita apontavam aqui e além, tocadas de branco raio de luz. O doutor tomou a altura das estrelas e concluiu achar-se na latitude de H10. O Vitória, não tendo sido avistado no escuro, desceu à terra 3 quilômetros além da cidade, em vasto milharal. A noite foi bastante sossegada e desvaneceu-se pelas 5 horas da manhã, quando o vento ligeiro solicitava o balão para o oeste e mesmo um pouco para o sul. Ferguson apressou-se em aproveitar a boa oportunidade, subindo rapidamente. Desapareceu em longa esteira de raios de sol.